Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula da nossa EB Digital. Estamos na lição 48, já próximo de encerrar as nossas 52 aulas. Hoje estaremos falando sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Hoje, 24 de maio de 2022. Estamos falando pela Quarta Igreja Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E pedimos que você fique conosco, assista toda a aula e depois deixe aí o seu like, faça qualquer observação, mostre que você está presente. Porque quando nós concluirmos as 52 lições, todas as pessoas que fizeram as 52 aulas receberão um certificado da Quarta Igreja Batista em Três Lagoas. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede, pelo privilégio de estarmos falando e transmitindo aquilo que Ele quer que nós transmitamos usando esse meio de comunicação. Vamos agradecer a Deus? Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Digital da Quarta Igreja Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar através de tudo que for explanado aqui, que o Senhor possa tocar nos corações daquelas pessoas que estarão ouvindo e que haja entendimento, haja compreensão e que nós a cada dia possamos entender tudo aquilo que o Senhor fez para com cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar de novo a nossa capa de hoje, né, que é o sofrimento de Jesus Cristo. Aí nós vemos Jesus carregando a cruz e isso nos remete ao sofrimento dele. Nosso texto hoje, o nosso texto de referência, está em Mateus 26, de 57 a 75. Nós vamos fazer a leitura e vamos trazer com vocês para que nós possamos ler juntos. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ouvir o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poder lhe dar-lhe a morte. E não acharam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o acharam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram-lhes: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Vamos continuar então. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam punhadas e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos voltar, vamos dar continuidade. Ali nós vemos o nosso versículo para memorizar, Mateus 26, 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros os esbofeteavam, batiam em Jesus. E nós temos o texto nosso de referência, que é Marcos 14, de 43 a 50. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais do sacerdote, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Nós vamos continuar aqui a nossa leitura. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? E feriremos. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Nós vemos aqui nos textos de referência que tanto Marcos, no caso Marcos capítulo 14, quanto Lucas capítulo 22, relatam a mesma história, porém de uma maneira diferente. Qual o objetivo da nossa lição de hoje? O primeiro é refletir sobre a vida de sofrimento de Jesus e agradecer-lhe porque sofreu por nós. E também submeter-se ao Pai como Jesus, pois ele poderia ter evitado o sofrimento, mas por obediência tomou voluntariamente a cruz. E compreender claramente o significado do sofrimento de Jesus e participar do seu sofrimento com alegria. Nós estamos falando sobre o sofrimento de Jesus. E nós sabemos que durante a festa da Páscoa, Jesus lavou pés dos discípulos no cenáculo. E ali ele instituiu a ceia do Senhor. Ele orou com o coração pesado e lágrimas de sangue ali no jardim do Getsêmani. Enquanto ele estava se preparando, para o que ele sabia que seria o seu destino, que era a cruz, ele estava como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele soube o que é o sofrimento durante os seus 33 anos que ele passou aqui na Terra. Através dessa lição de hoje,
nós vamos aprender o verdadeiro significado do sofrimento de Jesus, o qual deve ser a nossa atitude para a relação ao sofrimento em nossas vidas. Então, nós acabamos de falar que ele estava ali no cenáculo, né? O cenáculo era a sala onde as pessoas se reuniam para comer, fazer a sua refeição. Era o lugar onde os indivíduos que professavam as mesmas ideias se reuniam. Então, foi esse lugar que Jesus escolheu para ter a sua última ceia com os 12. Então, olha que interessante. Nós vamos continuar no sacrifício, no sofrimento de Jesus. A vida de Jesus foi cheia de sofrimento desde o início. Quando ele deixou o seu trono celestial, quando ele se fez homem, ele começou a conhecer o sofrimento. Ele foi perseguido por Herodes e ele teve que escapar para o Egito logo após o seu nascimento. Muitos estudiosos dizem que era aproximadamente 40 dias do seu nascimento, ele precisou fugir ali para o Egito. Então foi uma experiência de sofrimento. Sendo tanto Deus quanto homem, ele viveu na terra como nós vivemos, e por 33 anos, assim como todos nós, ele experimentou fome, cansaço, incompreensão, ele foi injustiçado de todas as maneiras. Então, assim que ele iniciou o seu ministério público com 30 anos, ele foi tentado pelo diabo. Lembram que nós já estudamos sobre isso? Que ele foi levado ao deserto e ali, logo que ele praticou o seu jejum de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E ali no deserto ele foi tentado pelo diabo, logo no início do seu ministério público. Então, embora ele tenha sido enviado por Deus, ele foi rejeitado pelos homens, pelos escribas, pelos fariseus. Ele experimentou na sua própria pele o que é a rejeição, o que é a traição, o que é a solidão. Então, a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Então, nós temos a tendência de pensar, ele era Deus, né? O próprio Deus ali vivendo em forma de homem, então ele não deveria ter sofrido, ele sofreu desde o minuto que ele nasceu, que ele pisou nessa terra, ele conviveu com o sofrimento. Ali no jardim do Getsemane, que a gente sabe o que significa a palavra Getsemane, né, que é o lugar do azeite, o lugar onde eles faziam a prensa do azeite. Então, ali naquele jardim, o suor e o sangue que ele verteu durante sua intensa oração por nós foi um sofrimento que não pode ser descrito. Muitos estudiosos dizem que para a pessoa poder suar sangue, ela precisa estar passando por um grau de intenso sofrimento, de angústia. E um sintoma, é um sinal não muito comum, porque ele acontece em níveis elevados de estresse, de sofrimento, e isso aconteceu com Jesus, porque logo na véspera da crucificação, ele foi interrogado pelos principais dos sacerdotes, pelo rei Herodes, por Pôncio Pilatos. Então, as próprias pessoas que ele veio salvar zombaram dele. Nele cuspiram, clamaram: crucifica-o, crucifica-o. Nós já estudamos sobre isso também, que por ser uma época, era comum, na época da Páscoa, soltarem um prisioneiro. Então colocaram ali diante do povo, colocaram Jesus e colocaram Barrabás. E perguntaram: quem que vocês querem que seja liberto? E o povo escolheu Barrabás e gritou e aí quando perguntaram: e o que faremos com com ele, né, com Jesus? O povo então gritou: crucifica-o, crucifica-o. Então,
para esse povo que ele veio, para esse povo que ele alimentou com pães e peixes, esse povo que ele curou durante os 3 anos de ministério, para quem ele ensinou, esse mesmo povo o traiu e gritou para que ele fosse crucificado. Então, soldados estavam chicoteando Jesus com açoites, e muitos estudiosos dizem que na ponta haviam aqueles pequenas bolinhas de ferro. Então, não era uma simples surra, era um açoite, era um espancamento. Ali roubaram as suas vestes, sortearam as suas vestes entre os que estavam ali, cuspiram em Jesus, esbofetearam e começaram a exigir de Jesus: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Porque eles batiam, né, muitas vezes nas costas de Jesus, impedindo que Jesus visse quem é que estava fazendo aquilo, e eles começaram a zombar. Diz aí, quem foi que te bateu? Profetiza, né? Então, na mesma época em que o Cordeiro Pascal foi morto, Jesus foi pregado na cruz, morrendo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo como Cordeiro sacrificial de Deus. Então, Jesus viveu uma vida de sofrimento físico, uma vida de sofrimento emocional, de abandono. Ele foi de traição, foi muito sofrimento, gente. Não foi apenas o caminhar dele até a cruz do Calvário. Isaías 52, no verso 14, ele deixou essa profecia. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Sim, Jesus sabia o que era sofrer. Quando Isaías diz que o parecer dele estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro homem, por quê? Muitos homens ali, a morte de cruz era designada para ladrões, salteadores, os piores bandidos da época. E eles apanhavam também. Mas quando foi em relação a Jesus, a surra foi dobrada, o açoite foi dobrado, a zombaria foi dobrada. Então, Jesus ficou totalmente desfigurado. E Isaías diz que o que fizeram com Jesus foi mais do que fizeram com qualquer outro. E a sua aparência era de muito maior sofrimento. Jesus podia ter evitado esse sofrimento. Ele poderia, sem dúvida nenhuma, ele poderia ter se recusado a ser entregue na cruz, a ser levado até a cruz. Ele poderia ter evitado esse tipo de vergonha e sofrimento. Poderia, sem dúvida nenhuma. Houve uma ocasião em que ele foi tentado a evitar o sofrimento na cruz. Se assim tivesse escolhido, ele não teria cumprido o plano que Deus tinha para ele. Quando foi isso? A primeira ocasião foi quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração. Ali, né, em Lucas 9, está esse relato. Quando ele orava, o seu semblante se transformou subitamente. Então, Moisés e Elias ali apareceram, nós já estudamos sobre isso. Jesus no Monte da Transfiguração, o nome da lição. Então, ele estava ali orando e o seu semblante se transformou. Então, eles juntos falaram sobre a crucificação de Jesus, que deveria ocorrer logo mais em Jerusalém. Se Jesus tivesse recusado a ir para a cruz, a fim de evitar essa dor, esse sofrimento, ele poderia ter retornado para o Pai quando a nuvem que o cobriu, enquanto falava com Moisés, né, que estava ali representando a lei, Elias representando os profetas, quando as nuvens sumiram, ele poderia ter ido junto também, ele poderia ter desistido da sua missão. Mas quando as nuvens se dispersaram,
quando sumiu aquela densa nuvem que estava cobrindo eles, Jesus estava ali sozinho e firme. Ele não desistiu da sua missão. Ele resolveu enfrentar a cruz e levar até o fim a sua missão. A segunda missão, a segunda ocasião que ele poderia ter desistido, Jesus poderia ter escapado para Jerusalém, escapado em Jerusalém. Quando ele mandou preparar a festa da Páscoa, alguns gregos haviam se reunido ali e convidaram Jesus para visitar o seu país. Se Jesus tivesse aceito o convite, teria ido com eles, vivido confortavelmente, recebido glória, respeito e ter abandonado, fugido da sua missão. Mas ele não aceitou fugir do seu compromisso com o Pai. Ele ficou e no Getsêmani foi uma outra ocasião que ele também poderia ter escapado quando os soldados vieram prendê-lo. Ele poderia, né? Ele poderia ter desaparecido ou colocado os seus discípulos para lutarem contra os soldados. Ele poderia ter feito alguma coisa. Pedro, nesse momento, ficou nervoso, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote com a espada, e Jesus a colocou no lugar e curou-lhe a ferida. E disse Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Gente, cada legião de anjos são 6.000 anjos. Então, a gente fazendo a conta que 12 legiões de anjos são 72.000 anjos. E ele disse para Pedro: Pedro, se eu quisesse me livrar desses soldados, você acha que eu simplesmente não poderia orar e o meu Pai me mandaria 72.000 anjos para me livrar desses pouquinhos soldados que estão aqui? Mas eu não quero, Pedro. Eu quero cumprir o meu destino. Foi para isso que eu vim. Então Jesus foi preso não por ser fraco, não por não ter capacidade de enfrentar os soldados ou qualquer coisa que viesse para prendê-lo. Ele poderia ter deixado esse mundo no Monte da Transfiguração, ele poderia ter ido para a Grécia, mas em vez de escolher o seu próprio caminho, ele preferiu o caminho da obediência ao Pai, que incluía o sofrimento. Ele quis salvar-nos através da cruz, porque não havia outro plano. E essa era a sua missão, esse era o seu destino. E qual tem sido a nossa atitude diante de todo esse sofrimento de Jesus? Nós estamos comodamente na nossa casa, falando: ó, coitadinho, como ele sofreu. Nós estamos reconhecendo: não, ele realmente sofreu, mas eu não posso fazer mais nada, porque eu estou em outra época, em outra, né? Eu não estava lá. Nós podemos dar inúmeras desculpas. Que verdade Jesus está aqui para nos ensinar sobre o seu sofrimento? Sem exceção, todos nós nesta vida enfrentamos sofrimento. Uns mais, outros menos. Alguns são esmagados ou arruinados pelas tribulações, enquanto outros obtêm glórias, vitórias, enquanto estão passando também por semelhantes dificuldades. E o que é que faz a diferença? Será que o sofrimento em si causa ruína ou causa vitória? Não. O sofrimento em si não tem o poder de nos fazer fracassar ou ser bem-sucedido. A resposta está na nossa atitude para com o sofrimento. Como é que nós temos nos comportado diante de tudo que nos sobrevém? Então, há pessoas que têm uma atitude negativa quando se defrontam com problemas. Quando chegam às dificuldades, elas resmungam, culpam os outros por seus problemas.
E como resultado, permite que as dificuldades as amaguem, né? Eles ficam esmagados por aqueles problemas que julgam ser maior do que a força que eles terão para resolvê-los. Outras pessoas, no entanto, tomam atitudes diferentes para com as dificuldades. Quando a tristeza e o sofrimento chegam, atacam, elas tomam atitude de fé, de que de alguma forma Deus vai transformar o problema em bênção. E com essa fé, né, pulsando aqui no coração, avançam rumo a uma vida mais rica e mais abençoada. As Escrituras nos dizem que o apóstolo Paulo tinha um problema doloroso, mas ele confiava no Senhor e ele chegou a confessar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, é que eu sou forte. Esse texto está ali relatado em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ele venceu a dificuldade e tornou-se o grande apóstolo que hoje nós temos aí, lemos as suas histórias, aquele apóstolo que veio para proclamar as boas obras ao mundo gentílico, ao mundo dos gentios. Então, quando tivermos atitude positiva no Senhor Jesus e vencermos os nossos sofrimentos, também nós nos tornaremos mais fortes. Quando encaramos as nossas dificuldades de forma positiva, nós nos fortalecemos. Perseguição é o que nós sofremos por amor a Jesus, pela nossa fé, pela nossa exposição, pela expansão do Evangelho. As dificuldades comuns da vida, como falta de alimento, habitação, roupas, não devem ser classificados como perseguição. Jesus Cristo nos redimiu da maldição espiritual e física. Então, suportar dificuldades para poder pregar o Evangelho e destruir a obra de Satanás, essa sim pode ser classificado como sermos participantes do sofrimento de Jesus. Então, são sofrimentos pelos quais o Senhor nos recompensará um dia nos céus. Qual é esse sofrimento? O de sofrermos por anunciarmos a Jesus. Então, o que nós podemos entender com a nossa lição de hoje, que fala sobre o sofrimento de Jesus? Primeiro, nós devemos nos lembrar sempre que o sofrimento redentor de Jesus foi por nós, foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Em todo momento, nós devemos render graças a Deus por ter nos amado tanto que nos enviou Jesus para sofrer em nosso lugar, nos resgatando do mal. Então, quando as dificuldades chegarem, vamos procurar forças para poder vencer no Senhor através da nossa fé. Nós devemos lembrar que toda provação ou tribulação que enfrentamos já passou por Jesus. Jesus já passou por todas elas. E é Ele quem nos capacitará a passar por elas vitoriosamente. Não ficaremos sem problemas, sem tribulações, sem dificuldades. Mas agora nós temos a fé em Cristo Jesus, que venceu a morte, se entregou por nós, de que nós somos capazes, sim, de vencermos as nossas dificuldades. Então, queridos, nós esperamos que tenha sido útil esse entendimento do sacrifício de Jesus, do sofrimento de Jesus. Ele sofreu por você e por mim. E o que devemos fazer? Aceitar esse ato sacrificial dele na cruz por cada um de nós. E reconhecer que ele fez tudo isso por amor. Amém? Logo nós estaremos gravando a aula de número 49, que tem o título Jesus morreu por nós. Nós agradecemos a sua presença
Pedimos que você participe de todas as aulas, acompanhe, só faltam mais 3 aulas para nós concluirmos a nossa EB Digital. Pedimos que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado de tal maneira que você venha testemunhar a todos desse grande amor de Deus para conosco. Um abraço, até lá.